Oi galera, voltei mais uma vez com uma aula legal para vocês. Estamos aqui hoje para falar sobre as teorias demográficas. Roda a vinheta, produção! Então galera, hoje nós vamos abordar mais uma competência lá do Enem, muito importante para vocês. Traz para mim a competência aqui, ó. Essa competência ela vai abordar as mudanças da sociedade. As teorias populacionais, elas tratam, na verdade, do processo de crescimento da população e de compreender essa relação entre taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o processo de crescimento vegetativo. Na verdade, elas vieram com a ideia de discutir um pouco mais o que ocorria com a população mundial e entender o seu comportamento de crescimento. Quais são as tendências da população mundial? Isso vai trazer para a gente algumas teorias populacionais ou teorias demográficas. A primeira teoria que a gente vai abordar é a teoria de Thomas Malthus, ou conhecida também como teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela vai propor que a população mundial ela dobra em uma tendência regular. A cada 25 anos, a população mundial dobraria, segundo a proposta de Thomas Malthus. Para isso, ele vai utilizar a matemática como proposta para compreender esse processo. Malthus vai afirmar o seguinte: a população mundial ela cresce em progressão geométrica. Isso significa dizer que ela vai se multiplicando. Traduzindo isso em números reais, seria o seguinte: hoje você tem 2 habitantes que serão elevados a 2, amanhã vai ter 4, depois serão 8, 16, 32. E assim progressivamente, isso vai crescendo na população. Para ele, os alimentos eles vão seguir um padrão diferente, ou seja, os recursos naturais eles crescerão em progressão aritmética, dizendo ele que isso vai acontecer o seguinte: se hoje eu tenho recurso para 2 habitantes, amanhã eu terei recursos para 4, para 6, para 8. Consequentemente, o número de habitantes se tornará maior do que os recursos ofertados a essa população. E aí está o grande problema, segundo Malthus. Malthus afirmava que a causa da pobreza mundial seria essa relação entre crescimento populacional e oferta natural do meio. Para ele, o fato da população crescer demais explicaria o povo ser muito pobre em algumas partes do mundo. Dessa forma, Malthus vai utilizar o controle de natalidade severo sobre a população como proposta de solução para isso. Isso, Malthus vai propor para a população mundial medidas que vão ser capazes de modificar esse cenário. Dentre essas medidas, a gente vai destacar a visão de Malthus religiosa. Malthus era pastor anglicano. Isso explicava que, para ele, a visão social de uma população mais fechada e, consequentemente, um pouco mais machista, deveria colocar o homem como centro de família e ele deveria ser responsável pelo controle da sociedade. Para reduzir a natalidade, bastaria simplesmente retardar os casamentos. Casando mais tarde, essa mulher teria menos filhos, já que ela teria que casar virgem e, consequentemente, ela não teria tantos filhos por uma questão natural do seu período fértil. Essa teoria de Malthus, ela vigorou durante muito tempo na sociedade, até que ela fosse contestada. E a contestação dessa teoria nasce por uma outra teoria, a chamada teoria reformista. É uma teoria que vai vir com ideias mais liberais. Lá no século XVIII, período iluminista, tudo ali ocorrendo de uma forma muito forte, vai propor que ideias diferentes, com cunho muito mais marxista, apareçam no mundo. E para essa teoria, a ideia de De cadê a princesa, mamãe? A ideia de problema social nasce, na verdade, pelo sistema. Isso mesmo. Eles afirmam que o capitalismo é o pai da desigualdade social. Nada a ver com natalidade, nem outros processos. E sim, a exploração do modelo capitalista faria com que os países colonizadores tivessem explorado os países colonizados. E isso explicaria que esses países fossem mais pobres. De fato, essa teoria apresentava um sentido muito lógico, porém ela não foi aceita
pelos gestores de muitos países, afirmando que essa teoria era muito confusa e ideológica, não tendo sentido. Mas até hoje você vai perceber pela literatura que muita gente defende essa teoria e afirma que o controle social ele não precisa ser feito pela ação de ninguém. Basta você simplesmente modificar o cenário populacional e dar emprego a essa população para que ela diminua naturalmente a sua taxa de natalidade. E assim o modelo social será alterado pela ação natural, sem a necessidade de investimentos em medidas drásticas de controle de natalidade pelo Estado. Em oposição a essa teoria reformista, só vai aparecer lá no século XX uma nova visão de mundo. Uma visão oposta e até mesmo retrógrada, porque ela vai propor uma mudança no cenário que vai retomar ideias malthusianas. Essa teoria vai nascer dentro do contexto da discussão da criação da ONU, ou seja, as grandes potências mundiais vão tentar achar uma solução para o problema do crescimento da natalidade. Cria-se uma nova teoria onde o homem vai ser responsável pela pobreza mais uma vez. Essa teoria se chama teoria neomalthusiana. Para os neomalthusianos, o crescimento populacional deve ser contido pelo Estado, exato, com medidas drásticas e duras. Assim nasceu políticas de controle de natalidade que exigem dos seus países a redução da taxa de fecundidade das mulheres. Seguimos o exemplo da China, com o controle da política do filho único. Outros países implantam em seu território o planejamento familiar, como também implantam a questão das cirurgias de esterilização, obrigatórias em alguns territórios e, entre aspas, condicionadas à pobreza. Ou seja, pobres devem ter menos filhos, pois não terão condições de sustentá-los. Já os ricos poderão ter mais filhos, eles têm dinheiro e recursos para fazer isso. Essa teoria ela começa a crescer e ganhar força por muitos países, muitos estados acreditam nela. E isso vai fazendo com que essa teoria atualmente divida espaço entre a teoria reformista e a teoria neomalthusiana. Qual delas está mais correta? Depende muito da visão de mundo que for proposta, mas as duas teorias conseguem conviver no mundo atual. Uau! Então, galera, chegamos ao fim dessa aula de hoje. Gostou? Então deixa seu like, conta pros amigos, compartilha com a galera, faz sua inscrição aqui no canal. Valeu, segue a gente e aprende aqui.